Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui agora para irmos de vez para o capítulo 4, né? Recursos humanos e financeiros nas empresas agropecuárias. Isso aí está na sua página 64. Já começamos a introduzir na aula passada, ok? Então vamos lá, pessoal. Vocês vão ver aí, logo aí no início, né? Que nós temos uma série de objetivos, né? Identificar os processos de recrutamento, seleção, treinamento e aperfeiçoamento dos recursos humanos, né? Analisar a importância da mão de obra, página 64, pessoal. Analisar a importância da mão de obra especializada nas empresas agropecuárias, reconhecer os aspectos do ambiente interno organizacional, compreender o que é cultura organizacional e entender os processos relacionados à sua mudança, né? Então, vamos dar início a isso, né? Então, a página 64, vocês podem identificar aí esse processo, tá? Então, relembrando, nós entramos na matéria Recursos Humanos e Financeiros nas Empresas Agropecuárias. Página 64. Então, qual que é a importância dos recursos humanos nas empresas agrícolas? Vital, pessoal. É vital. O sistema de recursos humanos é composto por vários subsistemas, né? Subsistema de provisão de RH, aplicação de RH, desenvolvimento de RH e monitoramento de RH. Então você provê o RH, coloca pessoas, planeja o RH, né, com pesquisa de mercado, aplica com análise de descrição de cargos na organização, desenvolve esse RH, que é esse recursos humanos, que refere-se aos programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas. E você monitora depois o RH. É o processo de acompanhamento do banco de talentos existente na empresa. Bom, a gente tem que entender as características da política de recursos humanos nas organizações. Ela tem que ter estabilidade, que é um grau satisfatório de RH, uma consistência, a aplicabilidade da política deve ser igualitária para todos os níveis, em todos os níveis, flexibilidade, capacidade de adaptação às mudanças e generalidade. A política de RH deve ser comum a todos os níveis. E clareza e simplicidade. Então estamos aí, página 65 e agora avançando para 66, mas depois vamos fazer algumas explicações. Aí na 66 a gente vai ver a questão do recrutamento, seleção, treinamento e aperfeiçoamento de RH nas empresas, índice de rotatividade e turnover. Índice de rotatividade é nada mais nada menos que a questão das pessoas adentrarem na empresa e não ficarem muito tempo, logo depois saírem. Nem a questão do turnover que nós vamos falar mais à frente. Antes de tudo, a gente tem que entender o que é recrutamento, o que é seleção, né? Então, a questão recrutar é falar que existe a vaga, é dar conhecimento que a vaga existe, é dar conhecimento à vaga, né? E a questão do selecionar, aí sim, já é pegar, seja se é uma vaga, se é duas vagas, se é três vagas, se é quatro, se é cinco. Você selecionar ou essa pessoa mais apta, ou essas duas, ou essas três, ou essas quatro, ou essas cinco. Então, esse é o processo. Então, o recrutamento faz parte da rotina de preenchimento de vagas em aberto, né? Existe recrutamento interno e recrutamento externo. Tá lá na sua página 66, tá? Tá aí na sua página 66. O recrutamento interno é lá dentro da empresa, a nível de mural, né? Colocar que existe essa vaga lá no mural da empresa. E o externo, quando você coloca fora da empresa, nos jornais oficiais, numa rádio, num banner, num panfleto, ou jornal, né? Um jornal contábil. Então tá lá o tipo de recrutamento, que é interno, as vantagens do recrutamento interno. Estão lá na página 66 em seu rodapé lá embaixo, que é o oferecimento de perspectiva de crescimento profissional para quem já está lá dentro. Desenvolvimento em uma carreira aos funcionários da empresa, é um menor custo direto, lógico. É um conhecimento prévio do perfil de desempenho do candidato, a melhora na moral interna dessas pessoas que ali estão, e uma demonstração de valorização do pessoal que já participa da empresa, além de ser um incentivo à permanência, acabar com a rotatividade, né? E a fidelidade, essa empresa dá oportunidade de carreira. A ausência da necessidade de socialização ambiental também.
Agora, uma desvantagem é que bloqueia o acesso à organização de novos talentos e lideranças, com novas habilidades e competências que não vêm com vício nenhum de dentro da empresa. Pessoa que vai trazer coisas de fora, essa é uma desvantagem. E também pode diminuir a concorrência e os desafios entre os funcionários existentes. Isso está na página 67, eu nem coloquei aqui no slide, gente, que é só para vocês irem acompanhando, né? E o recrutamento externo? Aí as organizações recorrem a fontes externas, normalmente para os cargos menos qualificados, para sua expansão e também para o preenchimento de posições, cujas especificações não podem ser satisfeitas pelo pessoal existente na empresa. Quais são as vantagens de pegar pessoas, recrutar pessoas externas à empresa? Novas personalidades e talentos, inovação na composição das equipes de trabalho, atualização de estilos e tendências de mercado, aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento pessoal, efetuado por outras empresas e também promove criatividade e inovação com ideias vindas do mercado, né? Está na sua página 67. Estamos falando sobre recrutamento externo, pessoas que vêm de fora da empresa. Agora, você não vai colocar que a vaga existe, não ela no mural da empresa. Agora é num jornal lá de fora, é numa escola, né, no mural de uma escola, né, de uma faculdade. Precisa-se para tal vaga, precisa disso para tal vaga, precisa dessa pessoa para tal ofício, para tal atividade, né? O que é uma desvantagem? Está ligado aos custos diretos e indiretos dispendidos no processo. Normalmente é mais caro do que o recrutamento interno. Lembrando que eu não estou selecionando. Recrutar é falar que existe a vaga. Recrutar é dar existência à vaga. Recrutar é colocar ou lá de fora, que é externo, ou aqui dentro da empresa, que é o recrutamento interno, tá? Selecionar é outra coisa, nós vamos ver depois. A desvantagem, todo esse processo de recrutamento externo, né? Aos custos diretos e indiretos, já repito, normalmente é um processo mais demorado que o recrutamento interno, lógico. É menos seguro em princípio, pois os candidatos externos são desconhecidos. Pode monopolizar as vagas e as oportunidades dentro das empresas, frustrando o pessoal interno quanto ao encarreiramento das pessoas. E geralmente afeta a política salarial da empresa, tá? E agora nós temos o recrutamento misto, pessoal. Professor, o que é o recrutamento misto? 1 mais 1 dá 2, né? Então, recrutar externamente e internamente é a bola da vez quando a gente se fala em recrutamento misto. Ou seja, vai dar oportunidade tanto para as pessoas que estão fora da empresa, então eu vou colocar isso num jornal de grande circulação, num jornal contábil, nas escolas, nas faculdades, na minha empresa estou precisando, na minha fazenda, na minha cooperativa, na minha associação, na minha unidade produtiva, na minha agroindústria, eu estou precisando de vaga para operador de máquina agrícola, né? Então vai estar lá. Quando eu coloco isso num jornal de grande circulação, quando eu coloco isso num panfleto distribuído na cidade, quando eu coloco num poste, finco isso num poste da área urbana, eu estou fazendo recrutamento externo, eu estou querendo que venham pessoas de fora da fazenda, da minha organização, da minha cooperativa. Quando eu faço isso no mural da empresa, eu estou fazendo para pessoas que existem lá, que estão lá no quadro da empresa. Então, fazendo as duas coisas, eu abro interno e externo. Esse é o recrutamento misto. Tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilo. Então, as fontes de recrutamento estão na página 68, né? São muitas as fontes que uma organização pode usar para recrutamento. Você pode usar o seu próprio pessoal de RH, né? Nós vamos falar isso no Meet, tá? Aí nós vamos abranger mais, eu vou falar mais sobre seleção, vou falar mais sobre turnover, vou falar mais sobre rotatividade lá no Meet. É necessário a gente dar andamento, maior embasamento, que eu quero uma aula dialética, né? Eu quero a participação de vocês, eu quero ouvir até a experiência que vocês têm. Qual que é o burjo, o que vocês trazem disso? Como é que foi a empresa que vocês, que porventura estão empregados, entraram? Vamos me falar, como é que foi? Né? Que tipo de foi? Foi um recrutamento interno? Foi externo? Foi um recrutamento misto? Né? Vocês sabem disso? Né? E a seleção? O que foi utilizado? Nós vamos falar já. Bom, as fontes são escolas técnicas, faculdades, universidades, pode ter para recrutamento, quer falar que existe a vaga. Sindicatos, associações de classe, conselhos profissionais, anúncios em locais visíveis ou específicos da empresa, cadastro de outros recrutadores, grupos informais, intercâmbio entre empresas do mesmo ramo e afins, sites especializados em oferta de emprego, empresas de outplacement, headhunters, não vamos falar nisso, anúncios em jornais, lá no Meet, quero a participação de vocês,
tá? Eu preciso, a participação foi baixa em algumas aulas anteriores, então a gente vai deixar muito conteúdo para colocar lá no Meet, né? É uma proposta, é uma nova ideologia da própria escola. Vamos falar mais lá no Meet, porque tem gente que... E também eu não quero ver gente entrando e depois saindo, não, tá? Eu sei que a internet cai, essa coisa errada toda e tal, mas vamos ficar mais juntos lá no plantão do Meet, gente, pelo amor de Deus, né? Anúncios em jornais, revistas, rádio, televisão, agências de emprego e site da própria empresa. Ou seja, tem empresas especializadas, né, em recrutamento e seleção, tá? Tem empresas que fazem tudo para você, mas elas te cobram, tá? Então tem essas fontes aí, tem fontes gratuitas, tem fontes oneradas, né? Então depende de você. Segundo que é Venato, ao período compreendido entre o recrutamento e o processo de seleção, dá-se o nome de triagem. Aí você vai triar, né? Porque o primeiro passo é você ver o currículo vitae dessa pessoa, vamos falar, né? E aí do currículo vitae dela que você vai separar as aptidões que essa pessoa mostrou nesse retrato que é essa construção desse currículo vitae. E tem muitas formas de a gente elaborar um currículo com objetividade, sem desenhar florzinha, né? Sem colocar aqui um monte de coisa lá, o cara vai olhar aqui e vai, meu Deus, e descarta, né? Tem gente que põe uma letra de uma cor, uma fonte do outro e tal, e o nome itálico e o outro negritado, não, nada disso, é simplicidade para passar o seu retrato. Inclusive, se tiver fotografia, é bom, né? É bom, mas não é obrigatório. Aí você coloca isso lá de uma maneira ímpar, de uma maneira tranquila, simples, objetiva, o que você fez, suas aptidões, suas experiências, né? E não precisa desse negócio de ficar colocando, tem gente que coloca até identidade, CPF, oh meu Deus do céu, não é assim não, tá? São dados como naturalidade, a cidade, o mínimo endereço, conceito e tal. Aí a gente entra, depois de passar do processo de recrutamento e seleção, a página 68, lá no rodapé também, a gente vai ver o processo de seleção de pessoal, tá? Na sua própria apostila, tá lá que a seleção é um processo de responsabilidade do setor do Departamento de Recursos Humanos e faz parte de um processo de provisão de pessoal vindo após a triagem, feita logo depois do recrutamento, né? Feita logo depois do recrutamento, que é essa fase inicial que essas pessoas se apresentaram para ocupar a vaga, tá? Se o recrutamento é uma atividade de divulgação, de chamar de atenção, de incremento da entrada, ainda de atração de profissionais, uma atividade positiva e convidativa, a seleção é uma atividade de escolha, de opção e decisão, de filtrar da entrada, de classificação e, portanto, restritiva, fundamentada nas informações obtidas. E nós vamos ver isso, a partir da página 69, nós vamos ver lá no plantão do Meet, o processo de seleção, o que é importante, o que é importantíssimo fazer, né? Depois a gente vai ver questões de como é que as práticas que são feitas para fazer isso. E vamos ler adentrando páginas 70, 71, 72, 73, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá na página 77 e 79 para acabar esse capítulo hoje. Mas não vamos ter pressa não vamos correr não, nós estamos bem com a matéria, nós estamos em dia, ok? Então, até lá no plantão do Meet, pessoal, né? Até no plantão do Meet, nós entramos em recursos humanos e financeiros nas empresas agropecuárias, repito, nova matéria, né? E é uma matéria interessante, é uma matéria importante para você, é uma matéria importante para todos que estão estudando sobre gestão rural, porque automaticamente as pessoas que não entenderem desse processo, como é que vão fazer gestão, né? Se por acaso for delegadas a elas essa questão de recrutar, selecionar, treinar, aperfeiçoar pessoas lá na sua empresa rural, né? Não vão saber? Não, então vão saber sim, né? Já devem ter uma base aí com o professor, comigo mesmo já tiveram, com o professor de administração também, né? Nas práticas em outras matérias deve ter falado um pouquinho disso. Então, a tela no Meet, aguardo vocês. Não esqueçam, quero todos lá, hein? Todos lá. Importantíssimo continuar da matéria lá. Um abraço, até já.